Se uma criança morre nesse momento, ela vai para o céu, ela vai para o inferno? Como é que fica? As crianças são salvas ou existem algumas crianças que não serão salvas? Olha, em Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 15, Jesus diz o seguinte: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. E ele demais dizendo que, se nós quisermos ser salvos, herdar o reino de Deus, devemos ser como uma criança. Ele diz que se não formos como uma criança, de modo algum ou de maneira nenhuma, herdaremos o reino de Deus. Em Mateus capítulo 18 também Jesus põe uma criança no meio e diz: aquele que se tornar humilde como esta criança será o maior no reino de Deus. E no versículo 3 desse mesmo capítulo 18 de Mateus, Jesus diz o seguinte: se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de maneira alguma herdareis o reino de Deus. Então, baseado nesses textos, é claro, óbvio que uma criança é salva. E que nós, se quisermos ser salvos, herdar o reino de Deus e ser o maior no reino de Deus, devemos ser como uma criança. Agora raciocine, uma criança, ela não tem maldade. Ela briga hoje, quando é amanhã ela está se abraçando novamente. Agora veja um adulto. O coração do adulto tem maldade, tem ira, mágoa e rancores. A mente do homem adulto deseja, cobiça, pensa coisas ilícitas, imorais e profanas, enquanto uma criança não tem isso. O coração de uma criança é um coração puro, sem maldade. Uma criança não deseja, não cobiça, ela não tem maldade no seu coração. Tudo que uma criança faz, ainda que seja mal, muitas vezes, é por influência, é por falta de entendimento e por falta de disciplina dos pais. Então, uma criança ela não tem maldade. Como Deus irá condenar uma criança que não tem pecados, que não comete pecado? Em Provérbios está escrito que devemos ensinar as crianças no caminho do Senhor para que, quando crescer, não se desvie. Por quê? Porque quando crescer uma criança, ela vai atingir a fase adulta, adolescente, adulto, e aí vai começar a vir os desejos, os sentimentos que irão fazer com que ela peque. Então uma criança tem que ser ensinada, disciplinada desde pequena, para que quando ela crescer, ela possa lidar com esses sentimentos, esses desejos, essas vontades da carne, que são contrárias à vontade de Deus. Delas é o reino de Deus. É como Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Então, de fato, uma criança é salva sim. Se uma criança morre hoje, como criança, por exemplo, de acidente, de doença, ela morreu, ela é criança, ela não tem maldade no seu coração, ela é salva sim. E a Escritura defende muito bem isso.